Olá pessoal, aqui é o Fabiano. Continuando com a geometria do sexto ano, hoje nós vamos ver triângulos e quadriláteros. Primeiramente, triângulo, tá? Que nós vimos na videoaula passada que o triângulo é o polígono que tem três lados. Então, aqui está um triângulo, certo? Lembrando aqui os elementos, né? Os segmentos que formam um triângulo são chamados de lados. Então, aqui nós temos o lado AB, o lado BC e o lado AC. Tá? As extremidades dos segmentos são chamados de vértices do triângulo. Tá? E, no caso, essa abertura que tem aqui são os ângulos do triângulo. Então, aqui tem o ângulo A, aqui o ângulo C e aqui o ângulo B. Tá? Bom, agora nós vamos classificar os triângulos quanto aos lados. De acordo com a medida dos lados, então a gente tem os triângulos na seguinte classificação. Tá? Tem o triângulo equilátero, que é aquele triângulo que tem três lados de medidas iguais. Então, por exemplo, nesta figura, tá? Nós temos um triângulo ABC, tá? E que aqui a gente tem esses tracinhos nos lados, né? Isto aqui é para indicar que eles têm a mesma medida, certo? Então, por exemplo, se numa figura não aparece a medida, tá? Por exemplo, 5 centímetros aqui, 5 centímetros aqui, 5 centímetros aqui, para indicar que os lados eles têm a mesma medida, né? Que os três lados têm a mesma medida, a gente vai colocar um tracinho assim, tá? Então, aqui quer dizer que os três lados têm a mesma medida. Então, esse triângulo é um triângulo equilátero. Temos também o triângulo isósceles, que é aquele que tem dois lados de medidas iguais, certo? Então, aqui, por exemplo, esse triângulo ABC aqui. No caso, o lado AB e o lado AC, nessa figura, tem a mesma medida. Observem que aqui, né, tem o tracinho aqui indicando que esses dois lados têm a mesma medida. Se vocês virem isso numa figura, quer dizer que nós temos um triângulo isósceles, certo? Dois lados de medidas iguais. E nós temos também o triângulo escaleno, que é aquele que tem os três lados com medidas diferentes. Então, por exemplo, esta figura aqui, esse triângulo ABC, tá? A gente observa que aqui pelo desenho fica claro, né, que os três lados têm medidas diferentes, certo? Até porque se tivesse algum lado com medidas iguais, né, teria que ter aquele tracinho para indicar, certo? Então, aquele tracinho que aparece, vamos voltar aqui, é para indicar que tem a mesma medida. Então, por exemplo, na figura, se não aparece aqui que aqui tem 6 centímetros e aqui 6 centímetros, ou seja, com a mesma medida, então vai ter esse tracinho para indicar que eles tenham medidas iguais, certo? Bom, agora nós vamos ver, antes de entrarmos nos quadriláteros, nós vamos ver retas perpendiculares e ângulo reto, tá? Porque o ângulo reto vai aparecer em alguns quadriláteros, né? Então, por isso que nós vamos ver sobre retas perpendiculares e ângulo reto. Retas perpendiculares, então. As retas perpendiculares são retas concorrentes, mas com uma propriedade especial, tá? Bom, para ver isto, nós vamos ver que duas retas concorrentes formam quatro ângulos, certo? Então, lembrando, né, retas concorrentes são aquelas retas que têm um ponto em comum, ok? Essas retas, elas vão formar quatro ângulos. Nem sempre a medida desses quatro ângulos são iguais, tá? A abertura vai ser a mesma, em outras palavras.
porque no 7º ano vocês vão ver sobre a medida dos ângulos, tá? Aqui é só para ter uma ideia do que é os ângulos, né? Que no caso a medida do ângulo é aquela abertura que tem entre as semirretas, né? Então, se esses 4 ângulos que as retas concorrentes formam tiverem a mesma medida, ou em outras palavras, tiverem a mesma abertura, então as retas elas vão ser perpendiculares, elas vão ser retas que a gente chama de retas perpendiculares. E cada um dos ângulos que no caso é formado é chamado de ângulo reto. Ok? Então vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Aqui são retas concorrentes que não são perpendiculares, então a gente tem a reta R, a reta S. A gente observa que essa abertura aqui, tá? Formada por essas duas semirretas com essa mesma origem aqui, ó, é diferente da abertura formada por essas outras duas semirretas aqui, tá? Então, essa abertura aqui é diferente dessa abertura aqui. A gente observa pelo desenho que essa abertura aqui é maior que essa aqui, tá? Então, a gente não tem retas perpendiculares aí. Já nessa figura, a gente observa, tá, que as retas A e B, a abertura aqui, ó, no caso, é igual a essa mesma abertura aqui. Então, ela tem a mesma medida. E da mesma forma, é igual a esta aqui e a esta aqui, certo? Então, aqui como os 4 ângulos têm a mesma abertura, ou seja, têm a mesma medida, essas retas concorrentes aqui, elas vão ser chamadas de retas perpendiculares. Então, a gente diz que a reta A é perpendicular à reta B. E nós representamos dessa forma aqui. Então, se aparecer esse símbolo aqui, separando as letras que representam as retas, né? Lembrando que reta é a letra minúscula do nosso alfabeto. Então, quer dizer que as retas são perpendiculares. Então, a reta A é perpendicular à reta B. E num desenho, quando a gente quer mostrar que um ângulo ele é reto, a gente faz dessa maneira aqui, tá? Então, se vocês virem num ângulo esse desenho aqui, tá? Essa figurinha com um pontinho aqui no meio, tá? Um quadrado com um pontinho aqui no meio. Então, é porque o ângulo é um ângulo reto, tá? Então, sempre num ângulo reto vai aparecer essa figurinha aqui no desenho, para indicar que o ângulo é reto, tá? Bom, então agora a gente vai ver os quadriláteros. Os quadriláteros, então, são os polígonos que têm 4 lados. Então, aqui nós temos uma figura, tá? Um polígono que tem 4 lados, ok? Tem aqui os vértices A, B, C e D, os lados AB, BC, CD e DA, ou AD, tá? E tem os 4 ângulos aqui, ó. Aqui o ângulo A, aqui o ângulo D, aqui o ângulo C e aqui o ângulo B, tá? Nessa figura, a gente tem o que nós chamamos de um quadrilátero qualquer, certo? Bom, e tem também quadriláteros especiais, por terem algumas propriedades, tá? Então, esses quadriláteros especiais, eles vão ter nomes, tá? Que é o que nós vamos ver agora, tá? Então, os quadriláteros especiais. Então, o primeiro quadrilátero especial que a gente vai ver vai ser o trapézio. O que é o trapézio? O trapézio, ele é um quadrilátero que vai ter 2 lados opostos, paralelos, e 2 não. Por exemplo, nesta figura aqui, tá? Nesta figura aqui, o lado AB e o lado CD são paralelos. Para não ficar dúvida na figura, a gente vai colocar, né, a indicação que as duas, aqui, esses 2 lados, né,
esses dois segmentos, o AB e o CD, eles são paralelos, tá? Então aqui a gente vai colocar junto no desenho para não ficar dúvida que os dois segmentos, os dois lados deste quadrilátero são paralelos, tá? Os outros dois não são paralelos, tá? Então, se a gente tiver um par de lados opostos que são paralelos e os outros dois lados não são paralelos, então a gente tem o que a gente chama de trapézio, certo? Bom, e se por um acaso os dois outros lados, no caso o AD e o BC, também forem paralelos, nós vamos ter o que nós chamamos de paralelogramo, tá? Então o que é o paralelogramo? O paralelogramo é aquele quadrilátero que tem os lados opostos paralelos. A diferença por trapézio é que no trapézio apenas dois lados opostos são paralelos. Aqui os dois pares de lados opostos vão ser paralelos, tá? Então aqui, ó, nesta figura nós temos um paralelogramo, certo? Então aqui nesta figura o segmento AB, o lado AB, vai ser paralelo ao lado CD e o lado BC vai ser paralelo ao lado AD, certo? Então aqui nós colocamos essas indicações para não ficar dúvidas, tá? Que no desenho a gente tem os pares de lados opostos paralelos, tá? Então o AB paralelo ao CD e o ABC paralelo ao AD, ok? Uma observação importante que eu não coloquei aqui no desenho, tá? É que os paralelogramos, eles têm lados opostos com medidas iguais. Então, o lado AD e o lado BC vão ter a mesma medida. E o lado AB e o lado CD vão ter a mesma medida, ok? Então, os lados opostos vão ter medidas iguais. Então, agora nós vamos ver alguns paralelogramos especiais, tá? Porque aqui nós vimos, né, que os paralelogramos, eles vão ter essas características aqui. Os lados opostos vão ser paralelos, tá? E eles vão ter também medidas iguais, tá? Os lados opostos. O primeiro tipo de paralelogramo especial que a gente tem é o retângulo. O retângulo, ele é um paralelogramo que ele vai ter os quatro ângulos de mesma medida, ok? E, portanto, vão ser retos. Daí que vem o nome do retângulo, tá? O retângulo, então, vai ser aquele paralelogramo com os quatro ângulos retos, tá? Com a mesma medida, tá? Então, ele vai ser um paralelogramo e, além disso, os quatro ângulos vão ter a mesma medida, então vão ser ângulos retos, tá? Então, tá aqui a indicação de ângulo reto, ok? Ele é um paralelogramo, então os lados opostos vão ser paralelos, então o AB paralelo ao CD, e o lado AD é paralelo ao lado BC. E os lados opostos vão ter a mesma medida. Então, esse lado aqui vai ter a mesma medida desse, e este lado aqui vai ter a mesma medida deste, tá? Então, isto é que caracteriza um retângulo, os quatro ângulos retos, tá? É um paralelogramo que tem os quatro ângulos retos, ou com a mesma medida. Outro paralelogramo que nós temos é o losango. O losango, ele é caracterizado por ter os quatro lados com medidas iguais, tá? Então, o losango, ele é um paralelogramo que tem os quatro lados com medidas iguais. Então, aqui está a figura de um losango. A gente observa, né, que aqui eu coloquei os tracinhos, né, um tracinho, para indicar que a medida dos lados é o mesmo,
tá? É a mesma medida para os 4 lados. E além disso, ele é um paralelogramo, ou seja, os lados opostos, AB e CD, vão ser paralelos, e AD e BC também vão ser paralelos. Tá? Então tá aqui a indicação que os lados opostos são paralelos, e além disso, os 4 lados vão ter medidas iguais. Tá? Isto caracteriza um losango. E se ele for um paralelogramo que combina o retângulo, ou seja, tem os 4 ângulos retos, e o losango, ou seja, que tem os 4 lados com medidas iguais, então nós vamos ter um paralelogramo chamado quadrado. Então, o quadrado, ele é um paralelogramo que tem os 4 lados com medidas iguais, ou seja, ele é um losango. E, além disso, tem os 4 ângulos iguais, ou seja, ele é um retângulo, tá? Então, o paralelogramo que tem os 4 lados com medidas iguais e os 4 ângulos com medidas iguais, ele é chamado de quadrado. Então, tá aqui o desenho do quadrado. Tá? Então, o quadrado, ele é, ao mesmo tempo, um retângulo, porque tem os 4 ângulos retos, tá? Os 4 ângulos com a mesma medida, e ele vai ser também um losango, porque ele tem os 4 lados com a mesma medida, tá? E não se esquecendo que ele é um paralelogramo, tá? Então, ele vai ter os lados opostos paralelos. Então, o AB é paralelo ao CD e o BC é paralelo ao AD, certo? Então, observem que o quadrado, ele é um losango e ele também é um retângulo, tá? Mas tomem muito cuidado porque o retângulo, ele não é um quadrado, ele pode não ser um quadrado. Para ele ser um quadrado, além dos 4 ângulos retos, ele tem que ter os 4 lados com a mesma medida, tá? E da mesma forma, o losango, ele não é um quadrado, tá? Ele vai ser um quadrado só se além dos 4 lados com a mesma medida, ele tiver os 4 ângulos retos, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha sido de proveito essa videoaula. E espero vocês para a próxima videoaula, onde nós começaremos a ver o sistema métrico decimal. Muito obrigado pela atenção de vocês e até lá!